Oi, vamos continuar? Agora a gente vai falar das narrativas pré-nascimento de Jesus, tá? Agora Elizabeth já tá com 6 meses de gravidez e o anjo Gabriel, né, que antes tinha aparecido para ela, vai aparecer para Maria e vai revelar ali que Maria vai ser a mãe do Messias tão esperado pelo povo judeu, né? Agora a gente vai começar a ler por Lucas 1:26. 26. Vamos lá. E no 6º mês da gravidez de Elizabeth, né, de João Batista, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, para uma virgem desposada com um homem cujo nome era José, da casa de Davi. E o nome da virgem era Maria, né? Ser noiva, né, desposada, significava que ela era noiva de José, ela não era casada com José ainda. Mas isso, para os judeus, já era uma responsabilidade tremenda. Para uma pessoa ser noiva, o noivo, ele tinha que já ter pago o dote dela, ela estava na casa dos pais ainda, mas enquanto o noivo preparava ali a casa, né, para poder buscar a noiva, ela ficava na casa dos pais, se preparando para o casamento, aprendendo a cozinhar, né, a poder servir o marido. E no caso, então José já tinha feito isso. Isso era uma responsabilidade, isso já era um compromisso tão grande, maior do que o noivado de hoje, né, pra gente, que se eles quisessem se separar, já tinha que fazer a carta de divórcio. Então, eles já eram casados, mas eles não moravam juntos, né? Mas eles já eram ali, já tinha aquele compromisso, ela já era praticamente casada, né? Então, isso já era uma coisa muito importante aqui para a gente poder prestar atenção. E o anjo se aproximou dela e disse: Salve tu, que és muito favorecida, né? Uma graça imerecida, tu é muito favorecida. O Senhor está contigo, bendita és tu entre as mulheres. E vendo-a, ela ficou perturbada com o que ele disse e pôs-se a pensar que tipo de saudação seria essa. Como assim? Por que, por que eu sou bendita, né? E o anjo lhe disse: Não temas, Maria, porque tu achaste graça diante de Deus. E eis que em teu ventre conceberá e dará à luz um filho, e lhe dará o nome de Jesus. E ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. E o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. Então, ele já esperava o Messias, ele já estava naquela expectativa de quando seria o Messias, quem seria o Messias, né? Todos os judeus ali praticamente já sabiam a história, já sabia que o Messias, ele reinará sobre o trono de Davi, né? Ele é um descendente de Davi, né? Aí, vamos lá. E ele reinará sobre a casa de Jacó para sempre, e o seu reino não terá fim. A eternidade. Vai ser pela eternidade. Então, disse Maria ao anjo: Como será isto, visto que eu não conheço homem algum? E respondendo o anjo, disse-lhe: O Santo, desculpa, disse-lhe: O Espírito Santo virá sobre ti, e o poder do Altíssimo fará sombra sobre ti. Por isso também o Santo, nascido de ti, será chamado Filho de Deus. E eis que tua prima, Elizabeth, prima de Maria, né? Por isso que Jesus e João Batista eram primos de segundo grau.
também concebeu um filho em sua velhice, e este é o 6º mês para ela, e que era chamado estéril, porque com Deus nada é impossível. E disse Maria: Eis aqui a serva do Senhor, faça em mim segundo a tua palavra. E o anjo se ausentou. Ela não questionou, não perguntou mais nada. A única coisa que ela perguntou foi como vai acontecer isso? Se eu fosse casada, ela falasse, você vai gerar, tudo bem, mas como assim? Eu não tenho marido ainda, né? Eu só sou noiva. E aí o anjo explicou para ela, né? Não foi uma dúvida, né? Ela confiou e falou assim, depois que ele explicou o que ela não estava sabendo como seria, né? Ela falou assim, então seja feita conforme a tua vontade, eu confio no que você diz, né? E aí ela se ausentou. E Maria se levantou naqueles dias e foi apressadamente à região montanhosa para a cidade de Judá. E entrou na casa de Zacarias e saudou Elizabeth. E aconteceu que quando Elizabeth ouviu a saudação de Maria, o bebê do seu ventre, João Batista, saltou. E Elizabeth foi cheia do Espírito Santo. E ela, em alta voz, falou, dizendo, abençoada és tu entre as mulheres e abençoado é o fruto do teu ventre. E por esse motivo, e porque isso é para mim, que a mãe do meu Senhor vem a mim. Pois eis que assim que sua voz saudou a tua saudação, soou meus ouvidos, o meu bebê saltou de alegria no meu ventre. E abençoada a que creu, porque haverá cumprimento das coisas que foram ditas pelo Senhor. E Maria disse, a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito regozijou-se em Deus, meu Salvador, pois ele tem considerado a humildade de tua serva. Portanto, eis que daqui em diante todas as gerações me chamarão de abençoadas, porque aquele que é poderoso me fez grandes coisas, e santo é o seu nome. E a sua misericórdia está sobre os que os temem de geração em geração. Ele mostrou força com seu braço, ele espalhou os orgulhosos na imaginação de seus corações. Ele derrubou os poderosos de seus assentos e exaltou os humildes. Ele encheu de coisas boas os famintos, e aos ricos ele esvaziou. Ele ajudou o seu servo Israel, em lembrança de sua misericórdia. Como ele falou aos nossos pais, a Abraão e a sua semente para sempre. E Maria ficou com ela em torno de 3 meses. Quer dizer, ela ficou ali próximo próximo ao nascimento de João Batista. Ela ainda ficou mais 3 meses ali com ela. Ela já era de idade, né? Estava ali no final da gestação, de repente, para ajudar. E também porque a cidade que Maria morava, né? Lá na cidade que ela morava, né? Era uma cidade pequena, né? Galileia. E tinha fofoca. Como assim? Ela tá grávida? Enjoou? Será que ela tá grávida? Vai começar, você tá enjoando? Você tá grávida? Né? Como assim você tá grávida se você não é casada? E fora isso, ainda tem o apedrejamento. Se ela fosse considerada adúltera, ela poderia ser apedrejada, né? Por causa disso. Então, esse também pode ter sido o motivo dela ter ido para lá, porque ela não sabia como ia ficar a situação dela com José, né, como é que ele ia receber isso, então ela pode ter ido para lá por conta disso. E, ora, completou-se o tempo de Elizabeth para o parto e ela teve o filho. E agora a gente vai finalizar aqui como é que foi o nascimento de João Batista, né? A gente não finalizou ontem.
Eis que os vizinhos e parentes ouviram que o Senhor tinha mostrado grande misericórdia sobre ela e regozijaram-se com ela, Elizabeth. E aconteceu que ao 8º dia eles vieram circuncidar o menino e chamaram-no de Zacarias, conforme o nome de seu pai. E respondendo sua mãe, disse: Não, ele será chamado João, porque o nome do pai, o filho primogênito tem direito ao nome do pai, né? É uma herança. E aí eles já pensaram, é o primeiro filho de Zacarias, vai ser Zacarias, né? E aí ela foi e falou, não, o nome dele vai ser João, foi o que o anjo mandou. E disseram, não há ninguém na tua parentela que se chame por este nome. E eles fizeram um sinal ao pai, como ele queria que o chamasse. Então, tipo assim, pode ser que o Zacarias ele tenha ficado surdo também, né? Porque eles fizeram um sinal, ó, qual vai ser o nome do menino? Porque ele estava mudo. E se eles fizeram um sinal, provavelmente ele também podia não estar ouvindo. E ele, pedindo uma tábua de escrever, escreveu o nome dizendo, o nome é João Batista. E todos se maravilharam. Caraca, como é que vai ser? Ele falou que vai ser João, o mesmo nome que ela falou, porque não era costume, né? A gente já dá nome, eles não, eles davam o nome na hora do nascimento. Eu olhava pra cara da criança e falava, você tem nome de alguma coisa. E a sua boca foi aberta imediatamente, e soltou-se a língua, e ele falava louvando a Deus. E veio temor sobre todos os que moravam ao seu redor, e todos esses dizeres foram divulgados ao longo de todas as regiões montanhosas da Judéia. E todos os que ouviam colocavam no seu coração, dizendo, que tipo de menino será este? E a mão do Senhor estava com ele. E seu pai Zacarias ficou cheio do Espírito Santo e profetizou, dizendo, bendito seja o Senhor, Deus de Israel, porque tem visitado e redimido o seu povo. Ele levantou para nós o chifre da salvação na casa de seu servo Davi, como ele falou pela boca dos seus santos profetas desde o princípio do mundo, para nos salvar de nosso inimigo e das mãos dos que nos odeiam, para realizar a misericórdia prometida aos nossos pais e lembrar-se do santo pacto e do juramento que ele prometeu ao nosso pai Abraão, de nos conceder que, libertados da mão de nossos inimigos, possamos servi-lo sem medo, em santidade e justiça perante ele todos os dias de nossa vida. Tudo isso aí é o discurso de Zacarias, né? E tu, menino, serás chamado profeta do Altíssimo, porque tu irás adiante a face do Senhor para preparar o caminho, para dar conhecimento da salvação ao seu povo pela remissão dos pecados, seus pecados, mediante a eterna misericórdia de nosso Pai, pela qual na aurora lá do alto nos visitou, para nos dar a luz aos que estão assentados em trevas e nas sombras da morte, para guiar os nossos pés no nosso caminho da paz. E o menino crescia e se fortalecia no espírito, e estava no deserto até o dia de sua aparição em Israel. E agora, a gente já leu a parte de Lucas. Vamos ler aqui em Marcos não, em Mateus. Mateus 18, 1:18. Vamos ler Mateus. Ora, o nascimento de Jesus Cristo se deu do seguinte modo. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem, ela foi encontrada grávida do Espírito Santo. Então José, seu marido, sendo um homem justo e não querendo fazê-la dela
um exemplo público, apedrejá-la, né? Estava disposto a deixá-la em secreto, se divorciar, né? Porque se ele tivesse no mesmo local, se ele tivesse ali, né, na vizinhança, junto com Maria, e ela aparecesse grávida, ele poderia acusar ela, né? Ela só pode ser apedrejada se ele acusasse essa, então acusasse ela, né? Somente ele podia acusá-la. E ele não queria fazer isso, entendeu? Então ele queria deixá-la em secreto. Mas enquanto eu pensava nessa questão, eis que o anjo do Senhor lhe apareceu em sonho, dizendo: José, filho de Davi, quer dizer, José, filho de Davi, lembra de que você é descendente? Lembra que você é descendente de Davi? Então você é da linhagem de Davi? Você lembra que o Messias, né? Isso tudo, essa palavrinha filho de Davi, é para ele lembrar. Vocês estão esperando o Messias. Você lembra da promessa do Messias? Então vamos lá. José, filho de Davi, não temas em tomar Maria para ti, tua esposa, pois o que nela está concebido é do Espírito Santo. E ela dará à luz a um filho e chamará o seu nome Jesus, pois ele salvará o seu povo dos seus pecados. É o objetivo de Jesus. Ora, tudo isso aconteceu para que pudesse se cumprir o que foi dito pelo Senhor através do profeta, dizendo: Eis que uma virgem conceberá e dará à luz a um filho, e eles chamarão o seu nome Emanuel, que sendo interpretado é Deus conosco. Deus conosco aqui na terra. Então José, sendo levantado do sono, fez como o anjo do Senhor lhe ordenara e tomou ele a sua esposa. Foi lá e resgatou ela, né? Foi lá e falou: Vamos lá, Maria, vamos casar. E não a conheceu até que ela gerou o seu filho primogênito e chamou o seu nome Jesus. Então, a gente termina aqui, né? A próxima passagem agora a gente vai ler sobre o nascimento de Jesus. Para não ficar muito grande, eu estou né, dando detalhes, né, de como foi que aconteceu, para ficar mais fácil a compreensão. E aí agora a gente vai ver como é que foi o nascimento de Jesus. Nos próximos vídeos a gente já vai ver como foi. Tá? Beijo!